Salve, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de Copa? Cara, assim, que espetáculo, mano. Que espetáculo. Essa Copa do Mundo. Eu venho falando aqui praticamente todo o podcast. Se você não está assistindo a Copa, você está perdendo muita coisa. E se você não viu esse jogo, você perdeu talvez o melhor jogo da Copa do Mundo disparado. Talvez o melhor jogo da história das Copas, né? Da Copa, das Copas do Mundo feminina. Talvez você tenha perdido o melhor jogo da história das Copas. Que espetáculo! O jogo já acabou alguns minutos, eu tive que dar uma parada para respirar. Eu tive que dar uma parada para respirar. Não, não tô brincando, sem brincadeira. Assim, são duas seleções que a gente não torce, né? A gente é brasileiro e a gente simpatiza com uma ou com outra seleção, mas no geral você não torce para ninguém. Você torce para ver um bom futebol, para ver um bom espetáculo. E, cara, o que a gente viu desse jogo aqui foi uma loucura, cara. Assim, eu tô sem fôlego até agora. De verdade, eu não estou brincando. Eu estou sem fôlego ainda do que aconteceu nesse jogo. Essa disputa de penalidades foi algo absolutamente espetacular. Foi espetacular. Foi um negócio assim de ficar arrepiado mesmo. Um espetáculo, gente. Um espetáculo. Eu vou chegar lá. Vamos primeiro pro jogo da Holanda, porque vai ser mais fácil de falar, né? Foi um jogo mais tranquilo para a seleção holandesa. Elas venceram, para mim, de forma muito tranquila. O gol sai muito cedo. O jogo começa, até o gol, começa até bem competitivo, tá? As holandesas atacando. As sul-africanas me surpreenderam muito, tá? A seleção da África do Sul fez o melhor jogo da Copa delas e jogaram muito. Jogaram muito. A forma como elas se defenderam muito bem. Muito, muito, muito bem. Mas a bola na área era uma loucura. É curioso, né? Quando as holandesas tentavam avançar, era uma dificuldade. Era, assim, era muito difícil porque elas estavam muito compactas e assim, se defendendo de forma muito fluida. Elas acompanhavam por zona onde a bola estava e quebravam as linhas de passe holandesa. E elas não conseguiam chegar, mas quando elas chegavam na bola aérea, era uma loucura, né? Era um desespero, um Deus acuda, porque ali a bola sempre ficava viva dentro da grande área. E a Holanda chega ao primeiro gol com a Jill Roord. E era o gol que elas precisavam. Era o gol da tranquilidade. Tiveram depois, ao longo do primeiro tempo, até mais bolas na área, onde a goleira sul-africana defendeu muito bem, né? Ela saía bem do gol, encaixava a bola. É muito comum a gente ver as goleiras dando um tapa, né? Para não correr nenhum risco. Ela estava muito confiante, a gloriosa Kaylin, Kaylin Swart. E, cara, tava muito segura, tava muito bem. E como me impressionou a seleção da África do Sul nos contra-ataques, nas ligações diretas. Muito objetiva, muito objetivas. E, cara, foi assim, foi impressionante, assim, foi surpreendente, porque elas contra-atacaram muito bem mesmo. Assim, era questão de dois, três passes. Você via que era um negócio muito bem ensaiado. Elas sempre encontravam alguém livre em questão de dois, três passes. E sempre tinha alguém já no ataque da Holanda, uma infiltração pelas laterais ou pelo lado direito, mais pelo lado esquerdo, mas pelo lado direito também elas tentavam, sempre procurando, chegaram muito perto do gol da Holanda. Chegaram perto só, não significa que chegaram perto do gol não significa que chegaram perto do gol, chegaram fisicamente, elas chegaram perto do gol da Holanda várias vezes, tiveram algumas oportunidades, alguns chutes importantes que não foi nada para tirar o sono do torcedor holandês. A defesa da Holanda, elas se posicionam para tirar o ângulo, né, das adversárias e chutar naquele ângulo, o único ângulo que a goleira está posicionada para defender. Então acho que as holandesas se defenderam muito bem, mas me surpreendeu muito a como jogou a África do Sul. Como jogou, como elas estavam se defendendo demais e quando recuperavam a bola, assim, as holandesas atacavam, a bola chegava a tiro de meta, por exemplo, ou a goleira defendia. A ligação direta, começava com a goleira já. Questão de dois, três, quatro toques de bola, já estavam no ataque de novo, buscando gol. Mas para a Holanda foi muito tranquilo. Acho que não foi um negócio para. Óbvio que ficam lições, porque as sul-africanas exporam cara, assim, um ponto que, se for uma seleção de mais qualidade, a Holanda pode passar por maus bocados. Porque elas exploraram muito bem os corredores, sempre encontrando alguém livre, muito rápido, uma movimentação muito ágil.
pegando as holandesas até um pouquinho desprevenidas. E o primeiro tempo termina assim, né? Com as sul-africanas indo para cima, tentando buscar o gol de empate. Parecia que o segundo tempo ia dar uma incendiada, ia dar uma inflamada, que elas iam, cara, ir para cima mesmo, iam buscar o gol. E a verdade é que a Holanda começou melhor. De novo, né? A África do Sul baixa um pouco sozinha, se defende muito bem. Só que o gol da Linef Berenstein, da Linef Berenstein, ela é um gol de contra-ataque. Ela recebe um lançamento do campo de defesa, tá sozinha ela e a goleira, né? A Swart. E a Swart é o que eu falei, cara, ela tava muito segura no primeiro tempo. Vinha bola aérea, cruzamento na área, escanteio, ela saía do gol, ela encaixava a bola, né? Ela encaixava, ela segurava a bola. Porque muitas goleiras, elas dão tapa, né? Ela encaixava a bola, ela tava com muita confiança. E nesse gol da Linef, não vou arriscar o sobrenome de novo, eu acho que ela quis encaixar a bola. Eu acho que ela quis encaixar a bola. Só que nessa de querer encaixar a bola, ela acabou cometendo uma gafe. Não foi um frango, mas ela cometeu uma falha que foi mortal, né? Porque ali acabou o jogo. A África do Sul não ia marcar 2 gols na Holanda. E de repente, se simplificasse, desse a espalmada, não tinha mais ninguém, né? Se desse uma espalmada, talvez tivesse evitado o gol e mantivesse a África do Sul viva no jogo. No segundo tempo, a seleção, acho que da Holanda, também antecipou já os contra-ataques. Elas melhoraram as coberturas e a África do Sul também cansou, né? As jogadoras da África do Sul cansaram um pouquinho, então começaram a errar mais passes, né? Os contra-ataques, as ligações diretas, elas começaram a errar um pouquinho mais, já estava um pouco mais difícil. As holandesas começaram a cadenciar melhor o jogo também, minimizaram os riscos e assim acabou o jogo. Chegaram até a fazer o terceiro gol, estava impedido. Destaque honroso, uma menção honrosa fica por conta da. Olha, eu não lembro agora se foi a Hilda Magaia ou a Gatlana. Eu acho que foi a Gatlana, a Tembe Gatlana, se eu não me engano, número 11. Ela pegar o campo de defesa da Holanda, ela recebe a bola aqui pelo lado esquerdo do ataque, o lado direito da defesa holandesa, e ela dá 3 pedaladas aqui na grande área, na entrada da grande área. Tenta dar o corte para bater no gol. Cara, assim, ela dá 3 pedaladas, foi o destaque honroso do jogo, porque foi um espetáculo, né? A jogada foi um espetáculo. Para quem gosta do que, assim, a gente que é brasileiro, costuma ver vez ou outra uma pedalada, né? Cara, foi muito bonito. Não foi aquela pedalada engessada, né? Robotizada. Uma pedalada com muita ginga, hein? Caramba, se tivesse vestindo as cores amarelas, daria para dizer até que é brasileira, né? Curioso, se eu não me engano, eu esqueci de tomar nota. Se eu não me engano, foi a Gatlana, tá? A número 11, a Temi Gatlana. Mas o que jogou esse ataque sul-africano também, a Hilda Magaia também, a número 10, a Linda Motalo, sempre bem articulada aqui no meio-campo, ou puxando pelas pontas. Jogaram muito bem, cara. A seleção sul-africana me surpreendeu muito positivamente nesse jogo, mas não há nível de comparação, né? O nível técnico das duas seleções é muito diferente. E a Holanda ela não precisa de muito. Eu tinha comentado sobre isso na primeira fase. A Holanda é uma seleção que não precisa de muito no jogo. 1-0 para elas tá bom. 2-0 tá bom. Cara, 2-0 ótimo. Matamos o jogo, não precisa de mais não. Elas até buscaram mais. E poderiam até ter buscado com mais contundência, mas elas não têm esse perfil, a menos que a adversária ceda, como elas conseguiram golear na primeira fase. Mas se a adversária não dificultar o jogo, para elas está tudo bem, porque elas se defendem muito bem, né? Elas se defendem muito bem, elas têm um bom toque de bola, elas buscam sempre. Cara, a número 22, né? A Esme Brutes, cara, que espetáculo de jogadora. Assim, toda vez que ela cruzava na área era um desespero. Uma precisão de passe sensacional. Passe longo, tá? Passe longo. Ela simplifica, quando ela recebe a bola, ela não queima a bola, né? Ela sempre dá um cortezinho, tira a marcadora, não erra passe de jeito nenhum. E os cruzamentos eram uma loucura. Cara, essa jogadora é uma jogadoraça, tá? Uma jogadoraça. Me chamava a atenção que ela vinha pelo lado esquerdo, né? O lado direito da defesa sul-africana. Cara, sempre aqui puxava, depois puxava para o meio, lançava a bola aqui na grande área. Era um desespero, né? Toda vez que
um cruzamento com muito efeito, né? A bola dela tem muito efeito, sempre encontrava uma holandesa. É um Deus acuda, né? Um Deus acuda. Então foi uma vitória tranquila, na minha opinião. Gostei do jogo da África do Sul, valeu a festa, valeu, cara, valeu todo a participação, né? Uma campanha histórica para a seleção sul-africana. E eu, se eu não me engano, essas duas seleções estavam na Nova Zelândia na primeira fase, né? Que cada grupo ficava num país para facilitar a logística. Se eu não me engano, as duas seleções estavam na Nova Zelândia. Então foi legal também para as jogadoras da África do Sul. Esse jogo foi na Austrália, então puderam ir para a Austrália, né? Você conhece um outro país, a Oceania é um continente que muita gente visita, mas muito menos do que, por exemplo, a Ásia. É muito difícil, né? Alguém visitar, fazer turismo, né? Na região da Oceania, no continente da Oceania. Então, cara, aproveitar o momento, conheceram a Nova Zelândia, agora conhecem a Austrália também, né? Fica uns diazinho a mais para conhecer melhor, fazer um turismo bacana. Fizeram a festa delas. Depois do jogo foi uma festa, foi muito legal, todo mundo sorrindo, aplaudindo, o torcedor aplaudindo de pé, bandeirinhas, né? Bandeirinhas da África do Sul. Foi muito legal, uma participação muito digna e, como eu falei, foi um belo jogo. Elas fizeram um belo jogo, elas competiram muito. Não a nível de competitividade, né? Não a nível de. Não, a competitividade sim, não a nível de comparação, o nível técnico das atletas. Mas elas competiram demais. Foram baitas competidoras e talvez tivessem pego uma seleção um pouco mais tranquila, de repente tivessem pego uma seleção marroquina, uma seleção da Jamaica, talvez elas avançassem para umas quartas de final. O problema é que elas pegaram uma pedreira, né? Pegaram uma pedreira, não tinha jeito, fizeram um baita papel, gente. Fizeram uma Copa muito bonita. E a Holanda segue como uma das favoritas, na minha opinião, tá? Uma seleção muito segura. Muito, muito, muito segura mesmo. Cara, parece que é tudo muito bem controlado, né? Elas não se desesperam por nada. Quando tem que acelerar, elas aceleram. Quando tem que baixar um pouco as linhas, elas baixam. Quando tem que cadenciar o jogo, vamos cadenciar o jogo, vamos segurar, vamos cozinhar um pouquinho. Assim, uma seleção com muita frieza e mostra muita experiência. Elas não se desesperam. E parecia que, cara, assim, o jogo inteiro tava com. Essa é a minha sensação, né? Como eu falei, de repente, o torcedor holandês, quando a África do Sul cresceu no primeiro tempo, ficou tenso. Mas a sensação que me passava era que estava sempre muito bem controlado, né? Tava assim, aí no segundo tempo eles fecham, eles quebram esse contra-ataque sul-africano, que era o maior desafogo delas, e ficou um jogo tranquilo. Ficou um jogo bem tranquilo. Elas tentaram no abafa, né? As sul-africanas tentaram meio que no abafa ali aprontar alguma coisa, mas não deu. A Holanda avança, avança bem, baita seleção, e agora sim vamos pro jogo do dia. Jogo do dia. Cara, o futebol, ele às vezes ele é cruel, né? O futebol, ele às vezes é cruel, não tem jeito. A gente fala, a gente fala de várias coisas, de pô, tem a magia do torcedor, tem o peso da camisa, né? Tem o lado que tem os jogadores mais técnicos, que faz a melhor exibição, que não sei, cara, mas no final, gente, no final o que conta é bola na rede. O final o que conta é bola na rede. A seleção norte-americana, elas dominaram o jogo de ponta a ponta. Elas dominaram o jogo de ponta a ponta. O primeiro tempo eu não sei como não saiu o gol. A gloriosa Musovic, Zecira Musovic. Cara, ela fez pelo menos umas 3 defesaças ao longo da partida. Ela fez pelo menos umas 3 defesaças. E os Estados Unidos parecia que ia chegar o gol em algum momento. Porque, especialmente no primeiro tempo, elas dominaram o primeiro tempo inteiro. O jogo começou mais parelho, um pouco mais disputado, um pouco mais pegado, né, das duas seleções, uma tentando ir para cima, a outra tentando ir para cima, mas com o tempo, assim, em questão de entre 5 a 10 minutos do primeiro tempo, a seleção americana tomou conta do jogo. Foi o melhor jogo disparado da seleção americana na Copa. Porque na primeira fase as atuações não convenceram. Fez uma bela goleada para cima do Vietnã, mas ainda assim não foi uma partida que convenceu. Parecia que elas estavam muito em ritmo de amistoso. E aí, esse foi um baita jogo.
eu acho, e assim, o jogo inteiro me passava a sensação de que elas fossem marcar. E eu já estava preparando o discurso aqui no podcast, né? Que eu falei, eu fiquei falando a primeira fase inteira. Seleção americana vai crescer. É a seleção que, cara, no momento que pega mesmo, elas crescem. E elas cresceram. Esse era o momento que pegou. Elas enfrentaram uma baita seleção, uma das favoritas, junto com os Estados Unidos, e elas jogaram muita bola. As suecas não viram a cor da bola no primeiro tempo. Elas não viram a cor da bola. Ficava ali, corria, se defenderam muito bem. Em dado momento, elas entenderam que, cara, vai ter que ser assim. As suecas, né? Em dado momento, elas entenderam, cara, vai ser assim mesmo. Vai ser assim mesmo. Não tem como competir. Elas são muito melhores. As americanas são muito jogadoras, cara. Vou fazer algumas citações honrosas aqui. Trinity Rodman. Cara, o que jogou cara, o que ela jogou no primeiro tempo foi uma loucura. Foi uma loucura. Sim, ela jogou muita bola no primeiro tempo. Eu não sei como ela não fez o gol. Mas, cara, ela fez um salseiro pelo lado direito do ataque americano. Assim, ela fez um salseiro. Toda vez ela driblava uma sueca. Eu acho que do lado esquerdo da Suécia, a Eriksson, a Anderson, né, a Rubensson, acho que elas não querem nem ver a Trinity Rodman pintada. Que ela só faltou fazer chover. Só faltou o gol, né? Só faltou o gol. Um salseiro absurdo, driblando, cortando para chutando, cruzando para a área, o gol não saiu. Sophie Smith jogou muito no segundo tempo. Jogou demais. Quando sai a Trinity Rodman, a Sophie Smith cai para o lado direito e o salseiro fica com ela, né? Ela assume o salseiro pelo lado direito. Ela faz a festa. A Trinity dá uma sumida no segundo tempo. Mas no segundo, e aí ela é substituída, né, pela Lynn Williams, e a Sophie Smith ela herda essa posição do lado direito para fazer essa ponta direita e deu um sufoco, cara. Ela deu uma canseira na defesa sueca que foi uma loucura. Alex Morgan não fez mais um grande jogo, mas ela teve, assim, ela precisa de uma bola, né? E ela teve essa uma bola. E a Musovic, a goleira sueca, fez uma defesaça, né? Ela fez uma defesaça. Megan Rapinoe entrou assim, não fez um grande jogo, mas, cara, a Rapinoe é impressionante. A qualidade de passe dela é uma loucura, cara. O toque de bola dela, assim, é diferente. É muito diferente, cara. Assim, toques curtos e os cruzamentos, né? Cara, ela teve pelo menos, cobrou uns 4, 5 escanteios. Cara, é uma loucura, assim, é um desespero quando ela cruza, porque a bola dela é muito forte, pega muito efeito, cara. Provavelmente vai se aposentar aí, né? Não sei se nesse ano, no ano que vem, foi a última Copa dela, mas que jogadora, cara. Que jogadora, assim, não tem mais condição de fazer um jogo de alta intensidade, né? Mas quando ela entra, assim, a qualidade que ela agrega ao jogo é no passe, né? É impressionante como ela tem um toque de bola diferente. Ela é muito diferente, cara. Lindsey Horan, fazendo algumas menções honrosas, né? Lindsey Horan jogou muita bola. Emily Fox, cara, também monstra, né? Gigante. Assim, a seleção americana, a goleira norte-americana não teve que fazer grandes defesas, assim, nada. Teve que fazer algumas defesas, óbvio que teve, mas assim, nada espetacular que nem a goleira sueca teve que fazer. A Musovic, a goleira sueca, teve que fazer pelo menos umas 3 grandes defesas. Umas 3 grandes defesas. E a seleção americana, cara, controlou o jogo de ponta a ponta, foi para os acréscimos, aí nos acréscimos já fica uma certa cautela, mas ainda assim controlaram o jogo. O primeiro tempo dos acréscimos acho que foi muito melhor, tanto os Estados Unidos quanto a Suécia buscou alguma coisa. O segundo tempo já as americanas ficaram mais com a bola, a Suécia já não deu os acuda, né? Elas já aceitaram que iam para penalidade, a Suécia já tinha aceitado que ia para penalidade e elas jogaram para o gasto para ir para as penalidades. Eu achei assim, já no primeiro tempo a Suécia entendeu que o jogo ia ter contextos dramáticos e que possivelmente elas teriam que lutar para ir para os acréscimos e para as penalidades. O segundo tempo do jogo ficou evidente, não ia dar. Elas iam ter que fazer um jogo muito físico, se defender como nunca. Assim o fizeram. Eu acho que e até por vários momentos eu acho que se defenderam muito mal,
deixaram muito espaço para as americanas, por isso que a Musovic teve que fazer grandes defesas, tá? O quarteto de zaga sueco, cara, elas estavam. As americanas estavam deixando elas perdidas. Estavam deixando elas perdidas. Elas, especialmente aqui pelo lado esquerdo, né? Começando pela Trinity Rodman e depois pela Sophia Williams. Cara, elas fizeram um salseiro. Foi muito assim, foi muita felicidade, um pouquinho de sorte, estado de graça da goleira, a bola não entrou. Mas assim, elas estavam, sabe, as americanas deixaram elas meio perdidas, elas não se acertaram o jogo inteiro. Elas não conseguiram se acertar. Esse lado esquerdo aqui é bem fragilizado da defesa sueca, né? Não sei se também ansiedade e tudo mais, foi batendo ao longo do jogo também vai batendo cansaço, você vai ficando, né, extenuado e vai tomando decisões erradas. O jogo vai para disputa de penalidades e aí parecia que a Musovic, que tinha feito grandes defesas ao longo do jogo, ia ser a grande heroína do jogo, né, da classificação. Parecia, mas ela não defendeu nenhuma bola, tá? Vamos aqui para a cobrança de penalidades. Começa com a Suécia. A Fridolina Roldo faz o primeiro, marca o primeiro pênalti. Aí a Andy Sullivan iguala. A Rubinson e, cara, assim, as primeiras cobranças, cara, assim, é impressionante o chute que elas, assim, o chute de pênalti, tá? O chute de pênalti é impressionante, cara. Chute forte, chutes fortes e nos cantos, tá? Nos cantos. Se eu não me engano, né, tanto para os Estados Unidos quanto para a Suécia, as goleiras pularam do lado certo nas primeiras cobranças. Tanto a goleira americana, né, a gloriosa Alissa Naeher, tanto ela quanto a goleira sueca, elas pularam para o lado correto, tá? Mas as cobranças foram tão bem executadas que foi, cara, assim, não tinha como chegar, né? Não tinha como chegar. Aí a Natalie Bjorn, ela chuta por cima do gol, ela tenta buscar ali, a bola faz muito efeito, né? Se você reparar, se você assistir depois, quiser assistir depois os melhores momentos, né? E a cobrança de penalidade, pega um efeito absurdo, né? Mas acaba passando por cima do gol. A Christie Mewis faz o gol dos Estados Unidos. Aí esse aqui, eu acho, se eu não me engano, a goleira sueca pulou pro outro lado. E aqui, a goleira americana, a Naeher, não sei se a pronúncia é correta, é melhor eu falar pelo primeiro nome, né? A Alissa. A Alissa faz uma defesaça e parecia que os Estados Unidos ia classificar, porque quem ia bater depois era a Megan Rapinoe. Erra pouquíssimos pênaltis, né? Jogadora mega decisiva, experiente. Foi a jogadora da última Copa, do título norte-americano. Ela chutou por cima do gol, cara. Acreditem se quiser. Ela chutou por cima do gol. Aí vem a Hannah Benison, marco dela. Depois vem a Sophie Smith, que arrebentou no segundo tempo. Teve a chance de fechar a disputa de penalidades, era o quinto pênalti. Tá? Era o quinto pênalti. Ela não podia errar. Se marcasse, Estados Unidos passava. E ela chutou, ela tirou muito, né? Ela tirou muito. A bola foi, assim, ela mirou o lado direito, só que ela tirou demais a bola, né? E acabou perdendo. Acabou perdendo. E aí a Erickson faz o gol. A goleirona norte-americana vai para a cobrança, ela chuta no meio do gol. Muito experiente, né? Não indicou nada, né? Não apontou nada, foi lá Não, os Estados Unidos começou batendo, né? Começou batendo. Eu falei que foi a Suécia, não, foi os Estados Unidos. E aí a Kaylee O'Hara, então inverte aí o que eu falei, né? Primeiro chuta a Sullivan, depois a Rolfo e por aí vai, né? A Mills fez, a Bjorn errou, a Rapino errou, e essa aqui a goleira defendeu, e a Sophie Smith teve a chance, não fez, tá? A Benison depois fez, igualou, ficou tudo igual, vai para a sexta penalidade. A goleirona faz, a Erickson faz também, e aí a Kaylee O'Hara, ela chuta caprichosamente na trave direita. Cara, assim, contextos de maldade, né? Contextos de maldade. Ela chuta na trave direita, beleza. Lina Hurting. Lina Hurt. Ela chuta do lado esquerdo. A Alissa Naeher, ela defende.
e a bola ela vai fazendo uma curvinha para trás, ela vai girando lentamente e ela aparentemente entra no gol e a goleira tira. A Alissa dá um tapa na bola. E aí ficou um momento tenso. Ficou um momento tenso. Porque a Hurt ficou cobrando a goleira. A bola entrou. E a Alissa ficou cobrando a juíza, né? A goleira. A Hurt ficou cobrando a juíza. A bola entrou. E a Alissa cobrando. A bola não entrou. A bola não entrou. Eu tirei. Eu defendi. Eu tirei. E aí ficou nessa. Foi para a decisão do árbitro de vídeo. E aí a juíza sinalizou que a bola entrou. E depois mostra, né, o árbitro de vídeo lá, né, aquela computação gráfica, o quanto que entrou a bola, né? Entrou por um palito, assim, entrou por um palito. Aquele negócio que eu tô falando. Eu não sei nem como é a calibragem, porque quando a bola entra no gol, a Copa do Mundo, a bola tem um sensor. Ela indica para o árbitro que a bola entrou. Então eu não sei por quê. Eu não sei. E aí não tô questionando. Assim, eu tô falando sobre a margem de erro, tá? Desse árbitro de vídeo, do árbitro de vídeo. Porque se o sensor não apitou, ou ele apitou, eu não sei, isso a arbitragem tem que falar depois. Porque às vezes o negócio apitou no relógio da mulher, da juíza, da árbitra do jogo. E aí ela quis confirmar com o árbitro de vídeo, porque é uma disputa de penalidades, né? A gente tem que ter duas comprovações. Eu não sei. Não sei se o relógio dela não apitou e eles contaram também com o árbitro de vídeo. Eu não sei, tá? Eu não sei. Isso é uma coisa que talvez tenha que ser esclarecida. Eu só sei que, cara, a margem de erro ali para dizer que a bola entrou, gente, eu venho falando aqui sobre alguns impedimentos que foram marcados. Eu só acho que sim, isso precisa ser esclarecido, tá? Eu só isso, só isso. Se foram duas coisas a favor, fala, o relógio apitou e o árbitro de vídeo indicou, os sensores indicaram, então tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não vou. Aí eu não questiono. Aí eu não vou questionar. Agora, se um ali indicou e o outro não, aí eu falo, peraí. Aí, então a gente precisa, né? Sim, precisa debater um pouco mais sobre isso. Porque qual é a margem de erro do sensor que indica gol no relógio do árbitro e qual que é a margem de erro do árbitro de vídeo que traça, que faz a computação gráfica lá, né? Os bonecos em 3D. Essa aqui é a parada, né? Essa aqui é a parada. Enfim, terminou de forma dramática, terminou de forma dramática e quis o destino, né? Que a seleção americana fosse eliminada com Megan Rapinoe perdendo pênalti, chutando por cima do gol. Jogadora mega experiente, uma das mais decisivas da história da seleção norte-americana. A Sophie Smith, que fez um partidaço, ela errou. E aquele O'Hara chutou na trave direita, cara. Chutou na trave direita. Coisas do futebol. Coisas do futebol. Eu falo aqui, cara. A gente pode falar de força de camisa, a força do torcedor, a tradição, a quantidade de títulos. Mas no final, o que pesa é bola na rede, cara. O que pesa é bola na rede. Os Estados Unidos as americanas tiveram todas as condições para ganhar o jogo com a bola rolando. E a Suécia, que eu falei, goleiro em estado de graça, fazendo defesas absurdas, um pouquinho de falta de sorte, um pouquinho de falta de capricho. O jogo vai para as penalidades, elas têm duas cobranças. Elas têm duas cobranças para definir a classificação e elas perdem as duas cobranças. E no final, o gol decisivo ele é marcado pelo árbitro de vídeo com uma defesa, né? A Alissa Naeher, ela defende a bola, mas a bola caprichosamente entra, né? É o que eu falei, faltou um pouquinho de sorte. Ela defendeu dois pênaltis. Ela defendeu dois pênaltis. Ela defendeu o da Rebecca Blomqvist e ela defendeu o da Lina Hurt também. Mas o da Hurt, ela defendeu, mas não defendeu 100%, né? A bola ainda assim entrou. Cara, então, assim, foi um jogo espetacular, gente. Foi um jogo espetacular. A sensação que passou é que foi um jogo de final, cara. Passou uma vibe de uma final. De uma final. Que jogo, cara. Que jogo, assim. E que atuação da seleção norte-americana. Eu acho que se as americanas passam desse jogo, elas iam ser campeões, né?
Assim, não dá pra falar, não dá pra cravar, mas pela partida que elas fizeram. Assim, que partidaço que elas fizeram. E assim, o futebol ele nem sempre é justo. Como eu volto a repetir, o futebol é bola na rede. Mas quanto que elas cresceram, assim, foi gritante o que foi os Estados Unidos na fase de grupos e o que foi os Estados Unidos contra a Suécia. Elas amassaram as suecas. Elas amassaram as suecas. Não deram qualquer chance. Não deram a mínima chance. Mas a bola não entrou. A bola não entrou. E a heroína do dia passa a ser a Musovic, que teve que pelo menos fazer umas 3 grandes defesas. Teve um chute em diagonal, que eu esqueci quem chutou. Teve um chute da Lindsey Horan. Teve uma cabeçada da Alex Morgan. E teve um chute cruzado, que eu esqueci quem foi. Eu esqueci quem chutou, fez um chute cruzado. Esse, para mim, foi o gol da. Assim, foi uma defesa que valeu como um gol. Porque o chute cruzado, ele é o mais complicado mesmo, né? Ele é o mais complicado. Eu acho que foi o da Sophie, acho que foi a Sophie Smith, se eu não me engano. Um chute cruzadinho, extremamente venenoso. Lá dá uma espalmadinha no limite. E a bola tinha endereço, hein? A bola tinha endereço. Não era uma bola aleatória aqui. Não, a bola tinha endereço pro gol. Ela dá um tapa ali na bola. E aí ela meio que vira a heroína do dia, né? Ela e a Hurt, né? A Hurt que marca o gol decisivo. E ela que, apesar de não ter defendido nenhuma penalidade, com a bola rolando, ela foi gigantesca. Assim, gigantesca. A melhor atuação de uma goleira na Copa, eu acho. Cara, que partidaço. Fazia muito tempo que um jogo de Copa do Mundo não ia para disputa de penalidade, se eu não me engano, né? Faz mais de uma década, eu acho. E, cara, que espetáculo, mano. Que espetáculo. Não foi um grande jogo por parte da Suécia. Acho que foi até uma decepção, porque eu esperava assim, pô, vai ser um jogo franco, as duas seleções vão se agredir até o último segundo. E, na verdade, dado o ponto, acho que do primeiro tempo, elas entenderam que, cara, é defender mesmo. É defender mesmo. Ia lutar até o final. E elas lutaram. E foram recompensadas com a classificação, né? Cara, que espetáculo. Eu esqueci de deixar os créditos da ESPN.com.br, deixando então os créditos agora no final, tá? Antes tarde do que nunca, mas eu vou fazer o convite de novo para você que não tá vendo a Copa, cara. Vocês perderam o melhor jogo da Copa do Mundo. Não foi um jogo assim, exuberante em termos de duas equipes que se agrediram muito. Foi um jogo extremamente exuberante dos Estados Unidos, cara. O que jogou as americanas, cara? É a melhor seleção do mundo. Para mim, é a melhor seleção do mundo. Elas estão fora da Copa. Mas o que elas jogaram nessa partida, elas não tomaram conhecimento da seleção sueca. Não foi uma coisa assim que, cara, elas dominaram o primeiro tempo e a Suécia dominou o segundo. Não, elas amassaram as suecas. Foram eliminadas, estão fora. Né? Se vamos falar, você está falando que é a melhor seleção, mas elas caíram nas oitavas. Sim, caíram nas oitavas. Mas o que elas fizeram com uma seleção que tem potencial para ser campeã, o que elas fizeram com a Suécia é coisa de louco, assim. Eu não sei nem se outra seleção no Mundial vai conseguir fazer isso com a Suécia. Eu não sei. A Suécia vai encarar o Japão agora. Contra o Japão, acho que vai ser um jogo parelho. Eu acho que vai ser um jogo parelho. É capaz delas passarem também, mas vai ser um jogo parelho. Não vai ser, cara, um negócio que os Estados Unidos fez com elas. As americanas amassaram as suecas, né? E acabaram ficando no pênalti, como eu falei, sendo repetitivo e vou ser repetitivo hoje mesmo. O futebol é bola na rede. O futebol é bola na rede. Lamentavelmente, elas não passam. Eu acho que não passou o melhor futebol, mas o que me alegra é que a experiência adquirida, você pode ter certeza que essa Sophie Smith vai voltar na próxima Copa, assim, um monstro, cara, um monstro. Assim, o que me alegra é saber que a seleção norte-americana não é assim, por exemplo, você para pensar na seleção marroquina, na seleção jamaicana, na seleção da África do Sul, quando você para pensar, você fala, pô, o que que vai ser do futebol feminino, né? Como é que vai seguir? Eu não sei. Talvez você tenha sido uma super geração que fez uma grande campanha histórica e na próxima Copa nem se classifique. De verdade, sim, não dá para saber. Né? Você vai cravar que elas vão se classificar para a próxima Copa? Não dá. Mas o que me alegra é saber que a seleção americana vai seguir. E elas vão continuar sendo uma das melhores seleções do planeta, indiscutivelmente.
assim, o que elas fizeram nesse jogo, pô, eu caiu nas oitavas, muito longe de chegar na final, legal. Mas para mim é a melhor seleção, porque ninguém vai fazer com a Suécia o que as americanas fizeram com elas. Ninguém, tá? Ninguém. As japonesas podem até fazer um jogo muito duro, passar com 2, 3 gols para cima da Suécia. Pode acontecer, mas eu duvido que elas vão fazer o que elas fizeram com o que as americanas fizeram. Se fizer, eu vou falar aqui e vou calar minha boca. Mas eu acho que, cara, assim, foi um jogaço, tá? Foi um jogaço das americanas. Infelizmente não deu. E a resiliência nórdica, né? A resiliência nórdica prevaleceu, né? Prevaleceu. Eu venho falando aqui desde da fase de grupos o quanto que esses países nórdicos, eles têm, o quanto que elas têm força física, né? O quanto que elas têm força física. A Noruega foi para um jogo de imposição, não deu. O Japão jogou mais bola, né? Ali ganhou o melhor futebol. Ali não deu para ganhar na força, né? Vamos ver agora a Suécia, hein? Mais cansadas, vão enfrentar uma seleção japonesa muito técnica, de um bom toque de bola. Vamos ver o quanto vai aguentar, né? O fôlego das suecas, né? Mostraram mais uma vez a resiliência dos países nórdicos, avançam na competição e vou voltar a repetir, tá? Eu acho que a campeã da Copa vai sair desse lado, tá? Eu acho que a campeã da Copa do Mundo vai sair desse lado. Estados Unidos ficou, a Suécia avança, o Japão avança, a Holanda avança, né? E a Espanha avança. Vamos trazer aqui, ó. Deixa eu trazer aqui para vocês. Cara, essa chave aqui tá uma maluquice, tá? Essa chave. Ai, cara, vamos lá. Eliminatórias. Eliminatórias. Cara, essa chave aqui tá uma loucura. Tá um escândalo, né? Essa chave aqui tá um escândalo, né? Espanha, Holanda, Japão e Suécia. Cara, eu acho que a campeã da Copa vai sair daqui. Se sair do outro lado, ótimo. Vou aplaudir do mesmo jeito. Mas esse lado da chave tá um escândalo de absurdo, de foda, de seleções que estão jogando bola, tá? É isso, sim. É isso. Pô, eu tô sem fôlego ainda, cara. Tô sem fôlego ainda. Esse jogo foi um espetáculo, gente. Foi absolutamente um espetáculo, tá? Vou encerrar por hoje. Vamos dar um descanso agora para vós. Vamos descansar um pouquinho. Tem rodada do Brasileirão do domingo, tá? Então amanhã a gente está de volta aí para comentar a rodada de domingo e mais jogos das oitavas de final da Copa do Mundo, tá? Vamos respirar agora. Eu faço convite a você que não viu nada da Copa do Mundo, nada. Cara, pelo amor de Deus, assiste esse jogo, cara. Pelo menos esse jogo. Aqui foi uma delícia, tá? Foi uma delícia. Deixando os créditos mais uma vez a espn.com.br, né? Como esqueci, né? De iniciar, mas antes tarde do que nunca, deixando os créditos aqui. Agradeço demais, tá? Você que está nos acompanhando, deixa uma moral pra gente, um forte abraço. E amanhã nós estamos de volta com mais podcast de jornada dupla, tá? Encerro por hoje, muito obrigado, forte abraço e até amanhã. Tchau.